Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar dos arcontes. Acreditando ou não nas escrituras sagradas do cristianismo, uma coisa você não pode negar: Jesus Cristo é uma das figuras mais importantes de toda a história. No entanto, como as escolhas do cânon bíblico foram feitas por seres humanos, como eu e você, podem ter possíveis erros, e guiados pelos próprios interesses. Há quem diga que o conteúdo da Bíblia conta apenas um lado de toda a história do Messias, e apenas uma parte de toda a mensagem que o Filho de Deus deixou para gerações futuras. Nos livros chamados apócrifos, apresentados como incoerentes, e que não foram aceitos como a palavra de Deus, você aí já se questionou sobre o porquê desses conteúdos são vistos como incoerentes? Porque não podem ser apenas mais um ponto de vista a respeito da história bíblica. Não é se existisse uma revelação capaz de mudar tudo que adotarmos sobre o cristianismo, poderia-se observar dois caminhos prováveis entre os fiéis: o acesso será protegido ou então destruído. Isso porque o conteúdo de alguns desses textos apócrifos chega a ser polêmico, pelo fato de certos conter ensinamentos secretos de Jesus Cristo, funcionamento dos versos que foram reconhecidos que nós temos e que falam mais sobre o reino celestial, a criação do mundo material, e ainda revela a existência de criaturas que atrapalham o desenvolvimento humanos, para a vida após a morte, os chamados arcontes. Em resumo, os cristãos conseguindo conhecimento, apenas uma parte da verdade, e talvez dessa parte não seja suficiente para a jornada no pós-vida. Uma das provas mais concretas de todo o assunto vem à tona em 2017, quando caçadores britânicos encontraram fragmentos de papel em uma coleção de mais de 200 mil documentos da Universidade de Oxford. O fato é que esses fragmentos representam a cópia grega de um texto apócrifo, mais antigo que se tem notícia. Por causa do seu conteúdo, ele pode ser a descoberta religiosa mais importante dos últimos anos. O texto foi escrito em grego e mostra a parte das conversas que teve com Tiago, o apóstolo, que é descrito como irmão de Jesus. O manuscrito faz parte de uma narração apócrifa, conhecida como o primeiro Apocalipse de Tiago, uma história dos tempos do Novo Testamento, que os investigadores acreditavam que havia cópia somente uma língua egípcia, que evoluiu dos hieróglifos, a chamada língua copta. Todo esse conteúdo acabou ficando de fora do cânone bíblico em 367 d.C., 42 anos após a realização do primeiro concílio de Nicéia. Foi nessa época que o bispo Atanásio de Alexandria definiu os 27 livros que se tornaram o Novo Testamento, e consideraram algumas histórias excêntricas, entre elas as que estão presentes na biblioteca de Nag Hammadi. Caso a expressão não é a melhor para você saber que a coleção de Nag Hammadi envolve vários textos de nós tipos do chamado cristianismo primitivo, que vão desde orações e cartas até evangelhos e apocalipses. Mas você sabe o que eu quero dizer quando falo textos gnósticos? Para entender o conceito, precisamos voltar para os anos anteriores ao nascimento de Cristo, e uma época que existiu uma concepção religiosa bem diferente do cristianismo. Não se sabe exatamente o local exato em que o conceito nasceu, apenas que ele teve origem no Oriente, talvez na Pérsia, e que de pouco em pouco começou a ganhar espaço. O gnosticismo prega que existem dois deuses no universo, um bom e um mau. E ao contrário do que se imagina, nosso mundo não teria sido criado por Deus bom, mas sim por esse paradigma. Com Deus imperfeito, não tão poderoso quanto a especificado boa, porém capaz de usar a vida na terra para aprisionar nossos espíritos. Este Deus é chamado de Demiurgo porque nós decisão acreditamos que antes da vida, como usávamos os espíritos das pessoas, viviam em um universo de paz e luz. Contudo, depois de algum conflito nesse universo, as almas receberam o castigo de presas em corpos humanos. A única forma de retornar a este estado inicial e se libertar dessa prisão é através de um conhecimento secreto. Para os gnósticos, a morte e a ressurreição de Jesus não trazer a salvação, e Cristo teria vindo justamente como enviado do Deus bom, para ensinar os humanos a despertar. Um rolamento: o gnosticismo não acredita no pecado e demônios, e muito menos em anjos. Para essa corrente religiosa, o ser humano deve desprezar o que é material, já que isso foi criado por Deus maligno. Ainda que não acreditem em anjos e demônios, os gnósticos aceitam a existência de construtores do nosso universo físico, os arcontes.
Eles tiveram como governantes que não permitia que os espíritos deixassem o mundo material. Não se sabe exatamente como é a aparência desses seres, embora as mais aceitas digam que seus rostos são como de feras. Alguns detalhes sobre os arcontes surgem em 1945, quando cópias de alguns documentos antigos foram encontrados durante a descoberta da coleção de Nag Hammadi. Os arcontes são seres mitológicos da cosmologia gnóstica, uma corrente de pensamento que surgiu na antiguidade e se desenvolveu durante o período primitivo cristão. A palavra arconte vem do grego, que significa governantes ou príncipes. De acordo com a cosmologia gnóstica, os arcontes são seres celestiais que ocupam posições de autoridade em um mundo intermediário entre o divino e o humano. Os arcontes são vistos como seres que exercem poder sobre o destino humano e são reconhecidos como responsáveis pela criação deste mundo físico. Eles são frequentemente apreciados como seres malévolos e enganadores, que trabalham para manter a humanidade presa em uma existência limitada e dolorosa. Alguns gnósticos acreditavam que os arcontes eram responsáveis pelo sofrimento humano e que apenas através do conhecimento espiritual, gnose, é possível transcender suas influências negativas. Os arcontes são frequentemente associados com figuras bíblicas, como Demiurgo, o criador do mundo físico, e Satanás, o acusador e tentador da humanidade. No entanto, a cosmologia gnóstica difere da teologia cristã tradicional em muitos aspectos, incluindo a rejeição do conceito de um Deus todo-poderoso e benevolente que criou o mundo. Alguns estudiosos acreditam que a cosmologia gnóstica e a mitologia dos arcontes tiveram uma influência significativa na cultura ocidental, especialmente no desenvolvimento da filosofia e da espiritualidade. A ideia de que o mundo físico é uma ilusão criada por seres malévolos pode ser vista como uma precursora das ideias hindus e budistas sobre a natureza ilusória da realidade. Apesar de serem seres mitológicos, os arcontes continuam a ser uma fonte de fascínio para muitas pessoas estudadas em espiritualidade e teologia. Algumas pessoas acreditam que os arcontes ainda exercem influência sobre o mundo hoje, enquanto outras veem a mitologia dos arcontes como uma forma de entender as forças que moldam o mundo e nossa experiência nele. Em conclusão, os arcontes são figuras complexas e fascinantes da cosmologia gnóstica, representando um aspecto sombrio e opressivo da existência humana. Embora não sejam amplamente conhecidos ou estudados fora dos círculos esotéricos, eles continuam a inspirar e intrigar aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da natureza do mundo e do ser humano. Não existem referências diretas aos arcontes na Bíblia. No entanto, alguns estudiosos argumentam que algumas figuras bíblicas podem ser consideradas arcontes, ou pelo menos possuem semelhanças com a mitologia dos arcontes na cosmologia gnóstica. Por exemplo, o Demiurgo, o criador do mundo físico, é frequentemente associado ao Deus do Antigo Testamento, que é retratado como um Deus vingativo e ciumento que criou o mundo e governa sobre ele. Da mesma forma, Satanás, o acusador e tentador da humanidade, é frequentemente associado aos arcontes, que são vistos como seres malévolos que trabalham para manter a humanidade presa em uma existência limitada e dolorosa. No entanto, é importante notar que a cosmologia gnóstica difere significativamente da teologia cristã tradicional, e muitos estudiosos argumentam que a mitologia dos arcontes não é compatível com a visão cristã da criação e da salvação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho.